Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Histórias do Velho Rancho. Aqui, o tempo descansa nas redes da saudade e o vento sopra lembranças do nosso sertão antigo. Entre o cantar do galo e o chiado do fogão a lenha, histórias de amor, fé e destino ganham um novo fôlego. Cada conto é como uma prosa ao pé da fogueira, dessas que aquecem a alma e fazem o coração recordar dos tempos de outrora. Então, puxe uma cadeira, sirva um cafezinho e venha se achegar com a gente. Se gostar dos nossos causos, aperte o gostei, se inscreva no canal e conte para nós de onde está ouvindo. Porque aqui, no Velho Rancho, toda lembrança tem valor. E cada história é uma semente de ternura plantada na memória. O latido ecoou pela escuridão como um grito de advertência vindo das profundezas do inferno. Era um som grave, rouco, cheio de fúria e dor, que fazia os pelos da nuca de qualquer homem se arrepiarem. Na fazenda Sete Léguas, abandonada há 3 meses desde a morte do coronel Tobias Ferreira, aquele latido era o único sinal de vida. E o único aviso de que algo muito errado esperava quem ousasse cruzar os portões de ferro enferrujado naquela noite de lua nova. 3 homens cavalgavam pela estrada de terra batida em direção à fazenda. Eram capangas conhecidos na região. Homens sem escrúpulos que viviam de roubo e violência. O líder, um sujeito corpulento chamado Jacinto, tinha ouvido os rumores de que o velho coronel guardava ouro enterrado na propriedade. Com a fazenda vazia, era a oportunidade perfeita. Ou pelo menos era o que ele pensava. "Essa fazenda está abandonada faz tempo", disse Jacinto cuspindo no chão enquanto puxava as rédeas do cavalo. "O velho morreu sem herdeiros, sem ninguém. Tudo que tem lá dentro é nosso agora." "Mas e o cachorro?" perguntou Antônio, o mais jovem dos 3, com a voz vacilante. "Todo mundo na vila fala dele. Dizem que é um bicho grande, feroz, que não deixa ninguém chegar perto do túmulo do coronel." Jacinto riu com desdém. "É só um cachorro, moleque. Se ele aparecer, a gente dá um tiro e acabou. Bicho não é mais forte que bala." Mas Zé Preto, o terceiro homem, franziu o senho. Ele era mais velho, tinha visto coisas na vida que os outros 2 nem imaginavam. "Eu não sei não, Jacinto. Tem algo errado com essa fazenda. Ninguém conseguiu entrar lá desde que o coronel morreu. Todos que tentaram voltaram machucados ou nem voltaram." "Conversa de gente medrosa", cortou Jacinto. "Vamos logo antes que alguém veja a gente aqui." Eles desmontaram dos cavalos perto do portão principal e amarraram os animais numa árvore. A lua estava escondida atrás de nuvens densas e a escuridão era quase absoluta. Apenas o farfalhar das folhas secas e o canto distante de uma coruja quebravam o silêncio pesado. Jacinto forçou o portão e o ranger do ferro velho cortou a noite como uma lâmina. Foi então que o latido veio novamente. Mais próximo agora. Mais ameaçador. Do fundo da propriedade, onde ficava o cemitério particular da família Ferreira, uma sombra se moveu. Era enorme, com ombros largos e musculosos, pelagem escura que se fundia com a noite. Os olhos do animal brilhavam com uma intensidade sobrenatural, refletindo a luz fraca das estrelas. Era Brutus, o cão pastor alemão do coronel. Mas ele não era apenas um cachorro. Era um guardião, um protetor. E algo muito mais profundo do que qualquer um daqueles homens poderia compreender. Brutus não latiu novamente. Apenas observou, imóvel como uma estátua de pedra, enquanto os 3 invasores se aproximavam da casa grande. Seu corpo tenso estava pronto para o ataque, mas ele esperava. Esperava o momento certo. Porque Brutus não era apenas um animal agindo por instinto. Ele tinha uma missão. Uma promessa que havia feito ao seu dono no último suspiro de vida do coronel. 3 meses antes, quando o coronel Tobias Ferreira estava no leito de morte,
Consumido por uma febre que nenhum médico conseguiu curar, ele segurou a cabeça de Brutus com as mãos trêmulas e sussurrou com a voz rouca: Você é tudo o que me resta, velho amigo. Todos me abandonaram. Minha família me virou as costas por causa do testamento. Meus vizinhos me desprezam. Mas você sempre ficou. Então eu te peço, proteja o que é meu. Proteja a verdade que está enterrada comigo. Não deixe que mãos sujas toquem no que construí com honra. E Brutus tinha entendido. Não com palavras, mas com aquela conexão profunda que só existe entre um homem e seu fiel companheiro. Desde aquele dia, ele montava guarda ao lado do túmulo do coronel, comendo apenas o que conseguia caçar, bebendo água da chuva acumulada, recusando-se a abandonar seu posto. Alguns moradores da vila deixavam comida no portão ocasionalmente, movidos por pena do animal. Mas Brutus raramente tocava nesses oferendas. Ele tinha uma missão maior do que sua própria sobrevivência. Jacinto e seus comparsas entraram na casa grande pela porta dos fundos, que estava destrancada. O interior cheirava a mofo e abandono. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas na escuridão. Teias de aranha pendiam dos cantos, e o assoalho rangia sob os passos pesados dos invasores. Comecem a procurar, ordenou Jacinto em voz baixa. O ouro deve estar escondido em algum lugar. Olhem atrás dos quadros, embaixo das tábuas do chão, dentro dos móveis. Eles reviraram a casa com a ganância de quem não tem nada a perder. Quebraram gavetas, rasgaram colchões, arrancaram tábuas, mas não encontraram nada além de objetos sem valor e memórias empoeiradas de uma vida que já não existia mais. Deve estar enterrado lá fora, disse Zé Preto, suando frio. Talvez perto do túmulo. Jacinto assentiu, os olhos brilhando com cobiça. Vamos lá, então. Mas Antônio hesitou. E o cachorro? Ele ainda deve estar por perto. Eu já disse que é só um bicho, rosnou Jacinto, puxando uma pistola da cintura. Se ele aparecer, eu resolvo. Eles saíram da casa e caminharam pelo terreiro em direção ao pequeno cemitério, cercado por uma grade de ferro no fundo da propriedade. A tensão no ar era palpável, como se a própria terra estivesse esperando por algo. E estava. Quando Jacinto colocou a mão no portão do cemitério, Brutus apareceu. Não correndo, não atacando. Apenas surgiu da escuridão como se tivesse se materializado do nada, posicionando-se entre os invasores e o túmulo do coronel. Seus olhos fixos em Jacinto carregavam algo além de raiva. Carregavam julgamento. Sai daqui, vira-lata! Grunhiu Jacinto, apontando a arma para o cachorro. Última chance. Brutus não se moveu. Seu corpo estava tenso, as patas firmemente plantadas no chão, os dentes à mostra em um rosnado baixo e ameaçador que parecia vir do fundo do peito. Ele não tinha medo da arma. Não tinha medo da morte. Tinha apenas uma certeza. Ninguém iria profanar o descanso do seu dono enquanto ele ainda tivesse força para defender. Atira logo! Gritou Zé Preto, nervoso. Mas antes que Jacinto pudesse puxar o gatilho, Brutus atacou. Foi um movimento tão rápido, tão preciso, que nem mesmo o mais experiente lutador teria conseguido reagir a tempo. Ele saltou, um borrão de músculos e fúria, direto na garganta de Jacinto. O impacto derrubou o homem no chão, a arma voando longe, e os gritos de terror rasgaram a noite. Antônio e Zé Preto correram em pânico, abandonando o companheiro, tropeçando na escuridão, enquanto os gritos de Jacinto se transformavam em gorgolejos horríveis. Quando finalmente conseguiram chegar aos cavalos e olhar para trás, viram apenas a silhueta de Brutus de pé sobre o corpo imóvel de Jacinto, como um demônio guardando os portões do inferno. Eles cavalgaram de volta para a vila sem olhar para trás, e na manhã seguinte
Quando o delegado foi até a fazenda acompanhado por homens armados, encontraram Jacinto ainda vivo, mas gravemente ferido, com marcas profundas de mordidas no pescoço e nos braços. E Brutus estava de volta ao seu posto, deitado ao lado do túmulo do coronel, como se nada tivesse acontecido. Mas essa história estava apenas começando, porque o que ninguém sabia, nem o delegado, nem os moradores da vila, nem mesmo os próprios filhos do coronel que viviam longe e tinham abandonado o pai, era que Brutus não estava apenas protegendo um túmulo. Estava protegendo um segredo. Um segredo que mudaria tudo quando finalmente viesse à tona. E antes de descobrirmos que segredo era esse, se você acredita que a lealdade é o maior valor que um ser pode ter, deixe seu sinal de apoio aqui. Porque essa história vai te mostrar que, às vezes, os únicos amigos verdadeiros andam sobre 4 patas. A notícia do ataque se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Jacinto sobreviveu, mas ficou marcado para sempre, tanto no corpo quanto na alma. Ele jurou que tinha visto algo nos olhos daquele cachorro, algo que ia além do instinto animal. Era como se o bicho soubesse exatamente quem ele era e o que tinha vindo fazer. Como se estivesse executando uma sentença. O delegado Floriano, um homem prático e cético por natureza, tentou capturar Brutus para sacrificá-lo. Afinal, um cachorro que atacava pessoas era um perigo público, mesmo que essas pessoas fossem ladrões. Mas cada tentativa falhava. Brutus parecia prever todos os movimentos, desaparecendo no mato quando os homens se aproximavam, apenas para reaparecer minutos depois no mesmo lugar de sempre, ao lado do túmulo do coronel Tobias. Esse bicho é do capeta, murmurou um dos homens do delegado depois da terceira tentativa frustrada. Não é natural. Cachorro não age assim. É só um animal esperto, respondeu Floriano. Mas sua voz não carregava a mesma convicção de antes, porque até ele, homem de pouca fé e muita razão, estava começando a se perguntar se havia algo mais naquela história. Foi então que apareceu Dona Amélia, a antiga governanta da fazenda 7 Léguas. Ela tinha cuidado da casa e do coronel por mais de 20 anos, até ser dispensada pelos filhos dele logo após o funeral. Dona Amélia era uma mulher de idade, magra como um galho seco, com olhos profundos que pareciam carregar segredos antigos. Vocês não vão conseguir pegar o Brutus, disse ela para o delegado numa tarde, quando ele estava na venda da vila tomando cachaça e discutindo o caso com outros homens. Ele não é apenas um cachorro, é um guardião. E enquanto o que ele guarda não for revelado, ele não vai sossegar. O que você quer dizer com isso, Amélia? Perguntou Floriano, intrigado. A velha governanta olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo além dos presentes. Depois, com a voz baixa, mas firme, contou uma história que fez até os mais céticos reconsiderarem suas crenças. O coronel Tobias não era o homem que todos pensavam, começou ela. Nas últimas semanas de vida, ele me chamou no quarto e me contou uma verdade que tinha guardado por mais de 30 anos. Uma verdade que poderia destruir a reputação da família Ferreira, mas que também revelaria uma injustiça terrível. Ela pausou, tomando fôlego, e os homens se inclinaram para a frente, ansiosos. Há 30 anos, quando o coronel ainda era jovem e recém-casado, ele teve um caso com uma das empregadas da fazenda. Uma moça bonita, trabalhadora, de família humilde. Ela engravidou. Quando a esposa do coronel descobriu, armou um escândalo. Exigiu que a moça fosse expulsa imediatamente. E o coronel, covarde e preocupado com a própria reputação, obedeceu. Deu algum dinheiro para a moça e a mandou embora, dizendo que nunca mais queria vê-la. Os homens trocaram olhares. Histórias assim eram comuns naquelas terras. Não era nada que justificasse tanto mistério. Mas a história não termina aí, continuou Dona Amélia. A moça tinha um irmão, um rapaz forte, corajoso, que amava a irmã mais do que a própria vida.
Quando soube do que tinha acontecido, ele foi até a fazenda exigir justiça. Queria que o coronel reconhecesse a criança, desse suporte, fizesse a coisa certa. Mas o coronel, com medo que o escândalo se espalhasse, mandou seus capangas atacarem o rapaz. Eles o espancaram com tanta brutalidade que ele ficou aleijado para o resto da vida. E a irmã, desgostosa e sem esperanças, morreu no parto meses depois. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Essa, sim, era uma história terrível. O coronel carregou essa culpa por 30 anos, disse Dona Amélia. No leito de morte, ele me disse que tinha mandado fazer um testamento secreto. Nesse testamento, ele deixava metade da fazenda para o filho que tinha abandonado. Sim, a criança sobreviveu e foi criada por parentes distantes. O coronel descobriu isso anos depois, mas nunca teve coragem de reconhecê-lo publicamente. Então, decidiu fazer isso através do testamento. Mas os filhos legítimos dele, quando descobriram, ficaram furiosos. Eles esconderam o documento e se recusaram a reconhecer o meio-irmão bastardo. "E onde esse testamento está agora?" perguntou Floriano, fascinado. Dona Amélia apontou na direção da fazenda. "O coronel me disse que tinha deixado o documento em um lugar seguro, onde apenas alguém com amor verdadeiro conseguiria encontrar. E pediu para Brutus guardar esse segredo. O cachorro era o único ser em quem ele confiava completamente." Floriano franziu o senho. "Você está dizendo que o cachorro está protegendo um testamento?" "Estou dizendo que o cachorro está protegendo a verdade", corrigiu Dona Amélia. "E a honra de seu dono, porque o coronel Tobias, nos últimos dias de vida, tentou fazer a coisa certa. Tentou reparar o erro que tinha cometido décadas atrás. Mas os filhos dele não deixaram. E agora, Brutus é o último guardião dessa verdade." Os homens ficaram em silêncio, digerindo a revelação. E então alguém perguntou a questão óbvia. "E quem é esse filho bastardo?" Dona Amélia sorriu tristemente. "Esse é outro segredo que precisa ser revelado. Mas posso dizer uma coisa: ele está mais perto do que vocês imaginam." E com essas palavras enigmáticas, a velha governanta se levantou e saiu da venda, deixando os homens com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, o delegado Floriano não conseguiu dormir. Ele ficou pensando na história de Dona Amélia, nas implicações daquele testamento escondido e, principalmente, no cachorro que parecia ser mais do que apenas um animal. Pela primeira vez em sua carreira prática e sem romantismos, Floriano começou a considerar que talvez houvesse coisas no mundo que a razão não conseguia explicar completamente. E na fazenda Sete Léguas, Brutus continuava sua vigília, deitado ao lado do túmulo de pedra com o nome Coronel Tobias Ferreira, gravado em letras gastas pelo tempo. Seus olhos estavam abertos, alertas, vigiando as sombras, porque ele sabia que a ameaça não tinha terminado. Sabia que outros viriam. E ele estaria pronto, porque um guardião não abandona seu posto. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo passe. A promessa é eterna. 2 semanas após o ataque a Jacinto, um estranho chegou à vila de Santo Antônio do Sertão. Era um homem na casa dos 30 anos, alto, de ombros largos e mãos calejadas, de quem trabalhava duro para viver. Tinha a pele queimada pelo sol, o rosto marcado por cicatrizes pequenas e olhos castanhos que carregavam uma mistura de determinação e tristeza. Seu nome era Miguel da Silva, e ele vinha de longe, de um povoado a 4 dias de cavalgada dali. Miguel chegou montado num cavalo velho, mais forte, trazendo apenas uma trouxa com poucas roupas e um embrulho cuidadosamente protegido por pano encerado. Ele parou na venda principal, pediu água e comida e perguntou pelo delegado. Os curiosos, sempre atentos a rostos novos, o observavam com interesse mal disfarçado. "O que um forasteiro quer com o delegado?" perguntou o dono da venda, um homem barrigudo chamado Seu Raimundo. "Assunto particular",
respondeu Miguel com educação, mas firmeza. Mas posso adiantar que tem a ver com a Fazenda Sete Léguas. A menção da fazenda fez todos na venda pararem o que estavam fazendo. Em segundos, meia dúzia de homens se aglomeraram ao redor de Miguel, bombardeando-o com perguntas sobre o que ele sabia, o que queria, se tinha algo a ver com o tal testamento secreto. Miguel ergueu as mãos pedindo silêncio. Eu vou explicar tudo para o delegado primeiro. Depois, se for necessário, explico para vocês. O delegado Floriano foi chamado e apareceu minutos depois, intrigado. Ele conduziu Miguel até o pequeno escritório que servia de delegacia, uma sala apertada com uma mesa de madeira, duas cadeiras e uma prateleira empoeirada com alguns livros de lei que ninguém lia. Então, disse Floriano, sentando-se e acendendo um cigarro de palha. O que te traz aqui, rapaz? Miguel tirou o embrulho que carregava e o colocou sobre a mesa. Devagar, com cuidado quase reverente, desembrulhou o pano revelando um conjunto de documentos velhos, amarelados pelo tempo. Havia uma certidão de nascimento, algumas cartas manuscritas e uma fotografia desbotada. Meu nome é Miguel da Silva, começou ele, a voz firme mas carregada de emoção. Mas também sou Miguel Ferreira, filho do coronel Tobias Ferreira e de Maria da Silva, uma empregada que ele expulsou grávida há 31 anos. Floriano quase engasgou com a fumaça do cigarro. Você é o filho bastardo? Sou, confirmou Miguel. Fui criado pela tia da minha mãe, Dona Terezinha, no povoado de Pedras Brancas. Minha mãe morreu no parto, mas antes conseguiu escrever algumas cartas contando quem era meu pai. A tia guardou tudo e me contou a verdade quando fiz 15 anos. Durante esses anos todos, eu carreguei raiva. Raiva do coronel por ter abandonado minha mãe. Raiva do destino por ter me feito nascer bastardo, sem nome, sem direitos. Mas também carreguei curiosidade. Queria saber quem era ele. Queria saber se ele algum dia tinha pensado em mim. Floriano escutava em silêncio, fascinado pela história que estava se desenrolando diante dele. Há 6 meses, continuou Miguel, recebi uma carta. Era de uma advogada da capital, contratada pelo próprio coronel antes de morrer. A carta dizia que ele tinha deixado um testamento me reconhecendo como filho e me dando direitos sobre metade da fazenda. Dizia também que eu deveria ir até lá buscar o documento original, que estava escondido em lugar seguro. Por que você demorou tanto tempo para vir? Perguntou Floriano. Miguel suspirou. Porque eu não sabia se acreditava. Passei a vida inteira sendo o filho abandonado, o bastardo que ninguém queria. De repente recebo uma carta dizendo que o pai que nunca me reconheceu quer me dar metade de uma fazenda? Parecia mentira, parecia armadilha, mas a tia Terezinha me convenceu a vir. Disse que eu devia ao menos tentar, que minha mãe teria querido que eu tentasse. E você sabe onde o testamento está? Perguntou o delegado. A carta dizia que está escondido em algum lugar da fazenda que apenas o coração verdadeiro pode encontrar. Sei que parece enigma de história fantástica, mas foi isso que o coronel deixou escrito. Floriano se recostou na cadeira, pensativo. Você sabe sobre o cachorro? Miguel assentiu. Ouvi falar dele assim que cheguei na vila. Dizem que é feroz, que não deixa ninguém chegar perto do túmulo do coronel. Dizem até que ele já matou gente. Não matou, mas quase, corrigiu Floriano. E vai ser um problema se você quiser entrar naquela fazenda. O bicho não deixa ninguém passar. Eu preciso tentar, disse Miguel com determinação. Não vim aqui pelo dinheiro ou pela terra. Vim porque quero saber se meu pai realmente se arrependeu. Se ele realmente quis fazer a coisa certa antes de morrer. Isso vale mais para mim do que qualquer herança. O delegado olhou para aquele homem jovem, vendo a sinceridade em seus olhos, e sentiu respeito. Está bem, disse ele. Eu vou com você até a fazenda. Mas não posso garantir que o cachorro vai te deixar passar. E não vou atirar nele só porque você quer entrar. Se ele te atacar,
você vai ter que se virar sozinho. Eu aceito, disse Miguel. Só quero uma chance. Na manhã seguinte, Miguel e o delegado Floriano cavalgaram até a fazenda 7 léguas. Dona Amélia insistiu em acompanhá-los, dizendo que talvez sua presença ajudasse a acalmar Brutus, já que ela tinha cuidado dele por anos. Alguns curiosos também o seguiram à distância, querendo ver o que ia acontecer. Quando chegaram ao portão de ferro enferrujado, o sol estava alto no céu, castigando com seu calor implacável. A fazenda parecia ainda mais desolada à luz do dia. A casa grande, outrora imponente, agora mostrava sinais óbvios de abandono. Tinta descascada, madeiras apodrecidas, janelas quebradas. O terreiro estava tomado por mato alto, e o silêncio era perturbador. Brutus! Chamou Dona Amélia com voz firme, mas carinhosa. Brutus, sou eu! Dona Amélia! Lembra de mim, menino? Por um longo momento, nada aconteceu. Depois, como uma sombra se materializando, Brutus apareceu do lado da casa, caminhando devagar em direção ao grupo. Ele estava mais magro do que Dona Amélia lembrava, as costelas visíveis sob a pelagem escura. Mas os olhos continuavam tão intensos quanto sempre. O cachorro parou a alguns metros de distância, avaliando o grupo. Seu olhar passou por Floriano, que ele claramente reconheceu como uma das pessoas que tinha tentado capturá-lo, depois por Dona Amélia, onde permaneceu por alguns segundos com o que parecia ser reconhecimento, e finalmente pousou em Miguel. E então algo extraordinário aconteceu. O corpo tenso de Brutus relaxou. Sua cauda, que estava imóvel, começou a balançar levemente. Ele deu alguns passos na direção de Miguel, farejando o ar, e um ganido baixo escapou de sua garganta. Não era um rosnado. Era quase como reconhecimento? Surpresa? Miguel, seguindo um instinto que nem ele mesmo sabia de onde vinha, se agachou e estendeu a mão na direção do cachorro. Oi, amigo, disse ele com voz suave. Eu não vim fazer mal. Só quero encontrar o que meu pai deixou para mim. Brutus se aproximou cautelosamente, farejou a mão de Miguel e então, para o espanto absoluto de todos os presentes, encostou a cabeça na palma aberta do homem. Era um gesto de aceitação, de confiança. Dona Amélia soltou um suspiro de alívio e admiração. Ele reconheceu você, disse ela com a voz embargada. Reconheceu o sangue do coronel. Cachorro não faz isso, murmurou Floriano, incrédulo. Não é possível. Mas estava acontecendo bem diante de seus olhos. Brutus não apenas aceitou Miguel, como começou a caminhar na direção do cemitério, parando ocasionalmente para olhar para trás, como se estivesse pedindo para o homem o seguir. Ele quer que você vá com ele, disse Dona Amélia. Ele vai te mostrar onde está o testamento. Miguel sentiu o coração bater mais forte. Ele seguiu Brutus pelo terreiro, passando pela casa abandonada, até chegarem ao pequeno cemitério cercado de ferro no fundo da propriedade. Lá, entre algumas lápides antigas e um cruzeiro de madeira apodrecida, estava o túmulo do coronel Tobias Ferreira. Brutus se deitou ao lado do túmulo e latiu uma vez, um som grave e significativo. Depois, colocou a pata sobre uma pedra específica na base do monumento. Miguel se ajoelhou e examinou a pedra. Ela era diferente das outras, mais solta. Com cuidado, ele a removeu, revelando um espaço oco por trás. E lá dentro, protegido por um cilindro de metal, estava um documento enrolado. Com as mãos tremendo, Miguel abriu o cilindro e retirou o papel. Era um testamento, escrito com letra trêmula, mas legível, assinado pelo coronel Tobias Ferreira e autenticado por um tabelião da capital. Floriano leu o documento por cima do ombro de Miguel e assobiou baixo. Isso é válido, disse ele. Juridicamente, você tem direito à metade da fazenda. Mas Miguel mal estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em algo escrito à mão no final do documento.
depois da assinatura oficial. Era uma mensagem pessoal. Miguel, meu filho, se você está lendo isso, significa que encontrou a coragem que eu nunca tive. Perdoe-me por ter sido um covarde, por ter abandonado você e sua mãe. Passei a vida inteira tentando esconder esse erro, mas no fim, ele foi a única coisa que importou. Você é meu filho. E espero que, mesmo tarde demais, eu possa te dar o que sempre mereceu: reconhecimento, dignidade e um pedaço do que construí. Brutus vai te guiar, porque ele é mais fiel do que qualquer homem que conheci. Confie nele. Seu pai, Tobias Ferreira. Miguel sentiu as lágrimas virem, mas não as segurou. Deixou que escorressem livremente pelo rosto enquanto segurava aquele papel que representava muito mais do que herança. Representava reconhecimento. Representava um pai que, mesmo imperfeito e tardio, tinha tentado fazer a coisa certa. Brutus se aproximou e encostou o focinho no braço de Miguel, um gesto de consolo, de apoio. E naquele momento, o homem soube que tinha encontrado mais do que um testamento. Tinha encontrado o último presente do pai, um guardião que nunca o abandonaria. Mas a paz desse momento seria curta, porque os filhos legítimos do coronel, Augusto e Ricardo Ferreira, tinham recebido notícia de que um forasteiro estava mexendo na fazenda, e eles não estavam dispostos a dividir o que consideravam só deles. Nessa terra sem lei, a honra vale mais que ouro. Se você estivesse no lugar de Miguel, teria ido buscar o reconhecimento do pai, mesmo depois de tantos anos de abandono? Comente, eu teria ou eu não teria, porque essa história está longe de acabar, e a verdadeira batalha está apenas começando. Augusto e Ricardo Ferreira chegaram à fazenda 3 dias depois que Miguel encontrou o testamento. Eram homens de meia idade, bem vestidos mesmo para os padrões rurais, com roupas de tecido fino e botas de couro reluzente. Vinham acompanhados de um advogado da capital, Dr. Otávio Mendes, um sujeito magro com óculos de aros dourados e uma pasta de couro cheia de documentos. Eles encontraram Miguel e Dona Amélia na varanda da Casa Grande, onde o rapaz tinha começado a limpar e organizar as coisas. Brutus estava deitado aos pés de Miguel, alerta, mas calmo, como se tivesse finalmente encontrado seu novo propósito. "O que você pensa que está fazendo aqui, bastardo?" Foram as primeiras palavras de Augusto, sem nem ao menos desmontar do cavalo. Ele era o mais velho dos 2 irmãos, um homem corpulento com bigode espesso e olhos duros. Miguel se levantou devagar, controlando a raiva que ferveu instantaneamente em seu peito. "Estou cuidando da minha propriedade", respondeu com voz firme. "Metade dessa fazenda é minha por direito testamentário." Ricardo, mais magro e com um ar de arrogância que Miguel achou repulsivo, desceu do cavalo e caminhou até a varanda. "Você não tem direito nenhum", disse ele, cuspindo as palavras. "É filho de uma vagabunda que se deitou com nosso pai por interesse. Não passa de um oportunista querendo roubar o que não é seu." Dona Amélia se colocou entre os homens. "Respeito", disse ela com voz de trovão. "Sua mãe, que Deus a tenha, pode ter sido muitas coisas, mas a Maria não era vagabunda. Era uma moça trabalhadora e honesta que foi seduzida por um homem mais velho e poderoso, e depois foi abandonada. O erro foi do seu pai, não dela." "Cale a boca, velha", rosnou Augusto. "Você foi dispensada. Não tem mais voz nessa casa." "Essa casa está abandonada faz meses", retrucou Miguel. "E Dona Amélia tem mais direito de estar aqui do que vocês, que nunca deram atenção para o velho quando ele estava vivo." "Como você ousa?", explodiu Ricardo, a mão indo instintivamente para a arma que carregava na cintura. Mas antes que pudesse sacá-la, um rosnado baixo e ameaçador veio de Brutus. O cachorro se levantou, posicionando-se na frente de Miguel, os pelos do pescoço arrepiados, os dentes à mostra. Ricardo congelou.
a mão ainda na arma. Ele tinha ouvido as histórias sobre o que Brutus tinha feito com Jacinto e não estava ansioso para testar se os rumores eram verdade. Controlem esse bicho, exigiu Augusto. Ele não é meu para controlar, disse Miguel calmamente. Ele decide quem é amigo e quem é inimigo. E, pelo visto, vocês não são bem-vindos aqui. O advogado Dr. Otávio finalmente interviu. Sua voz suave, mas firme. Senhores, violência não vai resolver nada. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Ele abriu sua pasta e tirou vários documentos. Eu sou o advogado da família Ferreira e venho representar os interesses legítimos dos senhores Augusto e Ricardo. Temos aqui um testamento anterior, datado de 5 anos atrás, onde o coronel Tobias deixa toda a propriedade para seus 2 filhos legítimos. Esse é o documento válido. Miguel puxou o testamento que tinha encontrado. E eu tenho esse aqui, datado de 3 meses atrás, pouco antes da morte do coronel. É mais recente, logo tem precedência legal. Dr. Otávio ajustou os óculos e examinou o documento. Seu rosto ficou sério. Esse testamento tem todas as marcas de autenticidade, admitiu ele relutantemente. Assinatura autenticada, testemunhas, selo do tabelião. Será difícil contestar em tribunal. Então, conteste a legitimidade dele, gritou Augusto, apontando para Miguel. Ele nem pode provar que é filho do nosso pai. Miguel foi até sua mochila e trouxe os documentos que tinha mostrado ao delegado. A certidão de nascimento que sua mãe havia conseguido fazer antes de morrer, indicando Tobias Ferreira como pai. As cartas que o próprio coronel havia escrito para Maria antes de rejeitá-la. E a fotografia desbotada que mostrava um Tobias jovem ao lado de uma mulher grávida. Sua mãe. Aqui está a prova, disse Miguel, colocando tudo sobre a mesa improvisada na varanda. Meu pai pode ter me negado em vida, mas deixou evidências suficientes da verdade. Dr. Otávio examinou tudo meticulosamente. Sua expressão ficou cada vez mais sombria. Finalmente, ele se virou para Augusto e Ricardo. Senhores, precisamos conversar em particular. Os 3 se afastaram alguns metros, e Miguel pode ouvir os sussurros furiosos, mas não as palavras específicas. Quando voltaram, a expressão de Augusto era de raiva pura, enquanto Ricardo parecia mais calculista. Muito bem, disse Ricardo com um sorriso falso. Digamos que você é mesmo nosso meio-irmão bastardo. E digamos que esse testamento seja válido. Isso ainda não resolve tudo. Esta fazenda vale muito dinheiro. Tem terra fértil, nascentes de água, gado, estruturas. Você realmente acha que um trabalhador braçal como você vai conseguir administrar metade disso? Eu aprendo, respondeu Miguel. E se for necessário, contrato gente que sabe. Ou, continuou Ricardo, a voz melosa, você poderia aceitar uma oferta generosa? Nós te pagamos um valor justo pela sua parte. Você pega o dinheiro e vai embora, e ninguém precisa passar pela vergonha de um processo público onde toda a região vai saber dos podres da família Ferreira. Miguel olhou para aqueles 2 homens, vendo a ganância e o desespero por trás das palavras bonitas. Vocês não entenderam nada, disse ele com tristeza. Eu não vim aqui pelo dinheiro. Vim porque minha mãe foi expulsa grávida sem ter para onde ir e morreu sozinha me tendo. Vim porque cresci sem nome, sem família, sem saber de onde vinha. E vim porque no final da vida meu pai tentou corrigir isso. Ele me reconheceu, me deu um nome, me deu um lugar. E por mais tarde que tenha sido, isso significa tudo para mim. Então não, eu não vou vender. Vou ficar. Vou fazer essa terra produzir. E vou honrar a memória do meu pai do jeito que ele gostaria que fosse honrada. Seu pai? Explodiu Augusto, perdendo totalmente a compostura. Você não tem direito de chamar ele de pai. Ele era nosso pai. Nós crescemos com ele, trabalhamos com ele, ficamos ao lado dele por anos. E você, que apareceu do nada,
Acha que pode simplesmente entrar aqui e tomar o que é nosso? Eu não tô tomando nada, retrucou Miguel, sua voz subindo também. Tô apenas reivindicando o que ele quis me dar. Vocês acham que ele deixou esse testamento por quê? Por bondade? Não, foi por culpa, por remorso, por saber que tinha abandonado um filho e destruído uma vida. E no final, ele tentou fazer o certo. Mas vocês, tão cegos pela ganância, não conseguem aceitar isso. Como você ousa nos julgar? Gritou Ricardo. Você não sabe nada sobre o que passamos, sobre como foi ter um pai que vivia atormentado, que nunca foi realmente presente, que estava sempre distante. Tudo por causa da sua mãe, por causa daquele erro que ele nunca superou. E vocês acham que a culpa é dela? Ou minha? Miguel estava cara a cara com Ricardo agora. A culpa foi dele. Ele seduziu uma empregada, a engravidou e depois a abandonou para morrer. Isso não é erro, é crime, é crueldade. E vocês, em vez de reconhecerem isso, preferem atacar a vítima. Chega! Rugiu Augusto, sacando a arma. Eu não vou ficar aqui ouvindo um bastardo desgraçar o nome do meu pai. Ou você sai agora, ou eu te faço sair. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Brutus atacou. Foi tão rápido que pareceu um borrão. O cachorro saltou sobre Augusto com uma fúria que parecia sobrenatural, derrubando-o no chão. A arma voou longe, e os gritos de terror do homem ecoaram pela fazenda deserta. Brutus não mordeu para matar, mas mordeu para ensinar. Agarrou o braço que segurava a arma, cravando os dentes o suficiente para fazer Augusto soltar um grito agudo de dor. "Tirem esse bicho de mim!" berrou Augusto, tentando se proteger enquanto Brutus rosnava sobre ele. Miguel se aproximou calmamente e colocou a mão no pescoço de Brutus. "Solta!" disse ele com firmeza. E, para surpresa de todos, Brutus obedeceu, soltando o braço de Augusto, mas mantendo-se entre o homem caído e Miguel, como um escudo vivo. Augusto rastejou para trás, sangrando, com o rosto pálido de terror. Ricardo ajudou o irmão a se levantar, e Dr. Otávio pegou a arma do chão com expressão horrorizada. "Isso é tentativa de homicídio!" gritou Ricardo. "Esse cachorro é uma arma. Vamos processar você." "Façam o que quiserem", disse Miguel, a voz cansada, mas firme. "Mas saibam de uma coisa. O Brutus não é um cachorro qualquer. Ele é um guardião, e ele não vai deixar que ninguém faça mal para quem ele jurou proteger. Meu pai confiou nele para guardar a verdade, e a verdade agora inclui me proteger. Então, se vocês voltarem aqui com violência, vão encontrar mais do que estão preparados para enfrentar." Dr. Otávio, sempre pragmático, interviu. "Senhores, vamos encerrar isso aqui. Augusto precisa de cuidados médicos e precisamos levar isso para tribunais de forma civilizada." Ele olhou para Miguel. "Você vai ouvir de nós novamente. Esse caso não terminou aqui." "Eu estarei esperando", respondeu Miguel. Os três montaram nos cavalos, Augusto, com dificuldade, ainda segurando o braço ferido, e partiram, mas não antes de Ricardo lançar um olhar de ódio puro na direção de Miguel e Brutus. Quando eles finalmente sumiram na estrada, Miguel se sentou nos degraus da varanda, o corpo tremendo de adrenalina. Dona Amélia colocou a mão no ombro dele. "Você foi corajoso", disse ela, "mas também fez inimigos poderosos." "Eu sei", disse Miguel, "mas não podia fazer diferente. Minha mãe não teve ninguém para defendê-la. Ela morreu sozinha, abandonada, sem voz. Eu não vou deixar que a memória dela seja manchada de novo." Brutus se deitou aos pés de Miguel, colocando a cabeça sobre a perna do homem num gesto de lealdade absoluta. E naquele momento, Miguel entendeu completamente por que seu pai tinha confiado naquele animal acima de qualquer pessoa. Porque Brutus era incapaz de traição, incapaz de ganância, incapaz de tudo exceto lealdade pura e absoluta. "Obrigado, amigo",
sussurrou Miguel, acariciando a cabeça do cachorro. Você protegeu meu pai, mesmo quando ninguém mais estava lá. E agora está me protegendo. Eu não vou te decepcionar. Prometo. Mas a batalha estava longe de terminar, porque Augusto e Ricardo não eram homens que aceitavam derrota facilmente. E nas sombras, eles já estavam planejando algo que testaria não apenas a coragem de Miguel, mas também a força do elo entre homem e animal que tinha sido forjado através do legado de um pai arrependido. As semanas que se seguiram foram de tensão constante. Miguel começou a trabalhar na recuperação da fazenda, consertando cercas, limpando os pastos, alimentando o gado que tinha sobrado. Dona Amélia voltou a morar na casa grande, ajudando com a limpeza e organização. E Brutus, fiel como sempre, seguia Miguel para todos os lados, um guardião silencioso, mas constante. O delegado Floriano vinha visitá-los ocasionalmente, trazendo notícias da vila. Os irmãos Ferreira tinham realmente entrado com ação judicial contestando o testamento. Dr. Otávio estava usando todos os truques legais possíveis para atrasar ou invalidar o documento. Mas Miguel tinha conseguido contratar um advogado competente da capital também, um jovem idealista chamado Dr. Benedito, que aceitou o caso por acreditar na justiça da causa. Vai ser uma batalha longa, avisou Floriano numa tarde. Processos desses podem levar anos. Você tem paciência? Eu tenho a vida inteira, respondeu Miguel. Esperei 30 anos para saber quem era meu pai. Posso esperar mais um pouco para honrar o que ele quis me dar. Mas Augusto e Ricardo não estavam dispostos a esperar por tribunais. Numa noite sem lua, 2 semanas depois do confronto, 3 homens entraram sorrateiramente na fazenda 7 Léguas. Não eram ladrões comuns, eram capangas contratados pelos irmãos Ferreira com uma missão específica: assustar Miguel o suficiente para fazê-lo desistir e ir embora. Eles tinham armas, tochas e ordens claras: queimar o celeiro, soltar o gado, destruir o que pudesse ser destruído. Não matar ninguém. Os irmãos não queriam uma morte nas mãos deles, mas causar dano suficiente para tornar a permanência de Miguel insustentável. O que eles não contavam era com Brutus. O cachorro sentiu a presença dos intrusos antes mesmo que eles pulassem a cerca. Seu sexto sentido, apurado por meses vigiando a propriedade contra ameaças, detectou o perigo no ar. Ele latiu uma vez, um som grave e ameaçador que acordou Miguel instantaneamente. Miguel pulou da cama, já pegando a espingarda velha que tinha encontrado na casa e carregado como precaução. Pela janela, viu as tochas se movendo na direção do celeiro. Dona Amélia, fique dentro da casa e tranque as portas, gritou ele, já correndo escada abaixo. Brutus estava à sua frente, um borrão negro na escuridão, correndo em direção aos invasores com a velocidade e precisão de um predador nato. Miguel tentou acompanhar, mas o cachorro era muito mais rápido. O primeiro capanga nem viu Brutus chegar. Ele estava abrindo a porta do celeiro quando sentiu um peso enorme colidir com suas costas, derrubando-o violentamente no chão. A tocha voou de sua mão, rolando pelo chão de terra batida. Gritos de dor perfuraram a noite enquanto Brutus mordia sem piedade. Não para matar, mas para incapacitar. O segundo capanga sacou a arma e atirou, mas errou na escuridão. O tiro apenas alertou Miguel de onde ele estava. "Soltem essas armas!" gritou Miguel, apontando a espingarda. "Eu não quero matar ninguém, mas vou me defender." O terceiro capanga, mais experiente e frio, mirou em Brutus. Ele tinha ordens de não matar gente, mas ninguém tinha dito nada sobre cachorro. Seu dedo apertou o gatilho no mesmo instante que Miguel percebeu a intenção. "Não!" gritou Miguel, jogando-se na frente de Brutus. O tiro ecoou na noite e uma dor aguda atravessou o ombro de Miguel. Ele caiu, mas não antes de disparar sua própria espingarda,
acertando a perna do atirador. Brutus, vendo seu novo dono ferido, se transformou em fúria pura. Ele abandonou o primeiro capanga e partiu para o que tinha atirado em Miguel, um rosnado de tirar o fôlego saindo de sua garganta. O homem tentou atirar novamente, mas Brutus foi mais rápido. Ele saltou, pegando o braço armado e fazendo o homem soltar a pistola com um grito de agonia. O segundo capanga, vendo a situação perdida e aterrorizado pelo que tinha testemunhado, largou tudo e correu. O terceiro, com a perna sangrando e Brutus ainda em cima dele, gritou: Eu me rendo! Eu me rendo! Pelo amor de Deus, tira esse bicho de mim! Miguel, segurando o ombro ferido, cambaleou até eles. Brutus, aqui! Comandou ele, a voz fraca, mas firme. O cachorro obedeceu instantaneamente, voltando para o lado de Miguel, mas mantendo os olhos fixos nos invasores. Dona Amélia apareceu com um lampião e atrás dela vinha Floriano e mais 2 homens da vila. Alguém tinha ouvido os tiros e avisado o delegado. Que diabo aconteceu aqui? Exigiu Floriano, vendo o cenário de carnificina controlada. Eles continuaram queimar o celeiro e destruir a fazenda, explicou Miguel, respirando com dificuldade. Brutus os impediu. E quando um deles atirou, eu me coloquei na frente. Floriano examinou os 3 homens caídos. O primeiro ainda gemia de dor, com as mordidas profundas nos braços e pernas. O terceiro segurava a perna sangrando do tiro. O segundo tinha fugido, mas não iria longe. Vocês vão me contar quem mandou vocês aqui, disse Floriano com voz de aço. E vão me contar agora. O capanga, ferido pela bala, com medo de morrer e mais medo ainda de voltar a enfrentar Brutus, não hesitou. Foram os irmãos Ferreira, confessou ele ofegante. Augusto e Ricardo. Eles nos pagaram para assustar o bastardo e fazer ele ir embora. Não era para matar ninguém, só destruir o suficiente para ele desistir. Floriano balançou a cabeça, gravíssimo. Isso é tentativa de incêndio criminoso, invasão de propriedade e agressão. Vocês todos vão para a cadeia. E os irmãos Ferreira também. Miguel sentiu a visão começar a escurecer. O ferimento no ombro sangrava mais do que ele tinha percebido. Suas pernas fraquejaram e ele começou a cair. Mas antes de atingir o chão, sentiu algo firme segurá-lo. Era Brutus, que tinha se posicionado debaixo dele, usando o próprio corpo para amortecer a queda. Miguel! Gritou Dona Amélia, correndo até ele. Ele está perdendo muito sangue. Precisa de médico. Floriano agiu rápido, mandando um dos homens buscar o médico da vila, enquanto ele mesmo ajudava a carregar Miguel para dentro da casa. Brutus não saiu do lado dele nem por um segundo, subindo as escadas junto, entrando no quarto, deitando-se ao lado da cama onde colocaram o rapaz. O médico, Dr. Severino, chegou 1 hora depois e tratou o ferimento. A bala tinha atravessado o ombro, sem atingir nada vital, mas Miguel tinha perdido muito sangue e precisaria de repouso. Ele teve sorte, disse o médico. Mais alguns centímetros e teria atingido o coração. Não foi sorte, disse Dona Amélia, olhando para Brutus. Foi proteção. Durante os dias de recuperação, Brutus não saiu do lado de Miguel. Ele dormia no chão ao lado da cama, recusava comida se Miguel não comesse primeiro, e rosnava para qualquer estranho que tentasse entrar no quarto. Era uma devoção que comovia até os mais céticos. Esse cachorro te ama mais do que muita gente ama gente, comentou Floriano numa visita. É algo raro de se ver. Ele não me ama, corrigiu Miguel, acariciando a cabeça de Brutus. Ele ama a promessa que fez para o meu pai. Eu sou apenas a continuação dessa promessa. Não, disse Dona Amélia suavemente. Ele te ama sim, porque você é digno desse amor. Porque você é o filho que o coronel deveria ter reconhecido desde o começo, e o Brutus sabe disso. Enquanto isso, Augusto e Ricardo Ferreira foram presos
sob a acusação de conspiração para a destruição de propriedade e agressão. Os capangas, em troca de redução de pena, testemunharam contra eles. O caso virou escândalo na região e a reputação dos irmãos desmoronou completamente. Dr. Otávio, o advogado deles, tentou negociar um acordo. Meus clientes estão dispostos a reconhecer sua parte no testamento, disse ele a Miguel 2 semanas depois, quando o rapaz já estava recuperado. Em troca, pedem que você não pressione por acusações criminais adicionais. Miguel pensou por um longo momento, olhando pela janela para a fazenda que finalmente estava começando a prosperar sob seus cuidados. Eu aceito, disse ele finalmente. Mas com uma condição. Eles nunca mais põem os pés nessa propriedade. E reconhecem publicamente que o coronel Tobias Ferreira cometeu uma injustiça há 30 anos, mas tentou corrigi-la antes de morrer. Dr. Otávio concordou. O acordo foi firmado e, finalmente, após meses de batalha, Miguel foi oficialmente reconhecido como filho legítimo do coronel Tobias Ferreira e herdeiro de metade da fazenda 7 Léguas. Na primavera seguinte, a fazenda estava irreconhecível. Miguel tinha trabalhado duro, contratado bons empregados que ele tratava com dignidade e salário justo, e implementado melhorias que faziam a propriedade prosperar. Dona Amélia continuava morando lá, não como empregada, mas como família. E Brutus, agora mais velho, mas ainda forte, continuava sua vigília, mas com um propósito diferente. Ele não precisava mais guardar um segredo. O segredo tinha sido revelado, a verdade tinha vencido e a justiça tinha sido feita. Agora ele guardava algo ainda mais precioso: uma família. A família que o coronel Tobias sempre quis ter, mas nunca conseguiu construir em vida. Numa tarde, Miguel colocou uma nova lápide no túmulo do pai. Era de mármore branco, com letras gravadas em dourado. Coronel Tobias Ferreira, 1845-1895, pai de Miguel, Augusto e Ricardo. Cometeu erros, mas buscou redenção, guardado eternamente pelo mais fiel dos amigos. E ao lado da lápide, Miguel mandou erguer uma pequena estátua de bronze. Era de um cachorro, sentado em posição de guarda, olhando para o horizonte. Era Brutus. Não como ele era agora, velho e cansado, mas como seria lembrado para sempre. Forte, leal, incorruptível. Obrigado, amigo, disse Miguel, ajoelhando-se ao lado do cachorro real e abraçando-o. Você guardou o segredo do meu pai. Me encontrou quando eu precisava. Me protegeu quando fui atacado. Você é mais do que um cachorro. É o herói dessa história. Brutus encostou a cabeça no peito de Miguel. E se um cachorro pudesse sorrir, ele estaria sorrindo naquele momento. Anos depois, quando Brutus finalmente descansou de sua longa vigília e foi enterrado ao lado do túmulo do coronel, toda a região compareceu ao funeral. Porque todos tinham ouvido a história do cachorro guardião, que não apenas protegeu um túmulo, mas protegeu a verdade, a justiça e o legado de um homem que tentou fazer o certo, mesmo tarde demais. Miguel, já com família própria e filhos que brincavam pelo terreiro da fazenda, contava na história de Brutus para as crianças todas as noites. E sempre terminava da mesma forma. A lealdade não se mede em palavras, se mede em ações. E o Brutus nos ensinou que, às vezes, os seres mais nobres não andam sobre 2 pernas, mas sobre 4. Que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no caráter. E que um guardião de verdade não protege apenas o corpo, mas a alma, a honra e a verdade. A Fazenda 7 Léguas prosperou por gerações, sempre mantida pela descendência de Miguel. E em cada geração havia sempre um cachorro, um guardião. Em memória de Brutus, o cachorro que vigou o túmulo do patrão e, ao fazer isso, mudou o destino de uma família inteira. Histórias como essa nos lembram que a vida dá voltas, como um moinho de vento no sertão. Que a lealdade é um valor raro e precioso, que pode vir dos lugares mais inesperados,
Se você faz parte da nossa família de contos, inscreva-se e toque o sino para mais histórias que tocam a alma. E me conte nos comentários: você já teve um animal de estimação que te protegeu ou mudou sua vida de alguma forma? Sua história pode inspirar o próximo vídeo.